Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e a outra levante aos céus e repita comigo essa oração. Senhor meu Deus e nosso Pai, eu te dou graças, porque sempre o Senhor ouve a minha oração. Você que crê, aplauda o Senhor bem forte. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. O nosso Deus, Ele tem ouvido, Ele ouve, Ele tem boca, Ele fala. Não há Deus como nosso Deus. Nunca houve, não há e nunca haverá um Deus como nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Pai. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. Podemos tomar assento. Nesse culto de curas e milagres, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre oração. Nós temos nos debruçado nesse culto sobre fé, oração, sobre princípios importantes e básicos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da doutrina apostólica. E hoje nós vamos falar sobre oração. Baseado na vida de Jesus, nós vamos citar rapidamente 10 momentos de oração e vamos em seguida nos debruçarmos sobre uma em especial. Na Bíblia encontramos diversas passagens que mostram Jesus orando, o que demonstra a sua profunda dependência e comunhão com Deus Pai. Ele orava em toda e qualquer situação, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos alegres, e se alegrou no espírito, nos momentos de angústia, para tomar decisões. Ele se afastava para orar, orava junto com os seus discípulos. E o primeiro momento que eu gostaria de destacar, que Jesus orou, é no batismo. Precisamos entender que o batismo nas águas para cumprir toda a justiça. O batismo nas águas para cumprir toda a justiça, para nascermos de novo, ele acontece e em seguida, no mesmo momento, acontece também o batismo, ou pode acontecer o batismo no Espírito. Pode acontecer seguido ou pode demorar. E só depende de uma coisa. Pergunta o quê, pastor? Oração. Jesus, ele toma uma decisão. Ele ouviu um chamado. Ele deixa a casa da sua mãe. Ele deixa a sua parentela, aquela terra. E ele vai até o profeta, filho do sumo sacerdote, João Batista. E ele decide se batizar de forma pública. E ele vai, e você conhece a história, e ele é batizado. Diga, é uma decisão. E você que ainda não desceu as águas, você que ainda não tomou essa decisão de cumprir toda a justiça, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça. E ele começa quando cumprimos toda a justiça. Indo até um sacerdote, um profeta de Deus, nos submetendo e sendo batizados para sermos discípulos, para sermos ensinados. Jesus toma essa decisão. E você que não tomou ainda, é muito importante você tomar essa decisão e procurar a irmã Carla, porque tudo começa com o batismo, cumprindo a justiça, se tornando discípulo e juntos seguindo a Cristo, bem dispostos. E diz que Jesus foi batizado e assim que ele sai das águas, diz que ele orou. Eu gosto muito, é lógico que cada texto, cada evangelho, ele tem um propósito, ele tem um texto, um contexto, ele tem um endereço, ele tem um público a ser destinado. Mas eu gosto muito do livro de Lucas, porque Lucas, além de ser um grande evangelista, um apóstolo, ele era médico. Ele foi médico do seu discipulador, do apóstolo Paulo, e ele traz a palavra de forma muito detalhada, muito profunda, como um cientista, como um médico que investiga. E ele traz que Jesus, assim que foi batizado, orou. E quando ele orou, os céus se abriram, e o Espírito do Senhor veio sobre ele como uma pomba. E ouviu-se uma voz: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." E o Espírito Santo que veio sobre ele o tomou e o levou ao deserto. E agora ele vai para o deserto cheio do Espírito Santo para jejuar por 40 dias. E diz que depois de jejuar 40 dias, vencer a prova, ser tentado pelo inimigo, ele volta agora cheio de poder. Observe que são coisas diferentes. Você ser batizado nas águas e cumprir toda a justiça é uma coisa. Você orar e o Espírito do Senhor descer sobre você e te conduzir é outra coisa. Você ir ao deserto e ter um momento muito importante de transição, de oração, de jejum, de prova para ser aprovado, de tentação para vencer o inimigo, aí você volta com poder. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, agora voltar cheio de poder do Espírito é outra. Por que muitas pessoas não conseguem ser cheias do Espírito Santo? Porque não oram. Por que muitas pessoas não vencem? Porque não se deixam ser guiadas pelo Espírito Santo. E nós só vamos ser guiados se formos cheios. E o Espírito nos guia para nos
nos dar vitória. E aí, porque muitas pessoas não há autoridade e poder, porque não vencem a prova e nem a tentação. Mas tudo isso que eu quero destacar nesse primeiro momento na vida de Jesus, a oração, é o momento do batismo. Os cristãos que ouviram a vida toda o Evangelho da Salvação acreditam que assim que tomam a decisão e descem as águas, pronto, acabou. E a maioria acaba se desviando, porque não tem uma vida de oração, não é cheio do Espírito Santo, não é guiado pelo Espírito Santo, não passa pelo processo de transição, não é provado, não vence a tentação, e não há poder, porque não ora. A oração no batismo é o primeiro momento, é o momento de começar. O segundo momento de oração na vida de Jesus é no seu dia a dia, no seu devocional. Jesus não ia simplesmente no sábado a uma reunião, a uma sinagoga, seja para ouvir ou seja para ensinar. Jesus, ele tinha uma vida diária de comunhão com o Pai por intermédio da oração. Era diário, era devocional, era ao acordar, era ao se assentar na mesa, era ao caminhar, era ao se deitar. E muitas vezes nos momentos públicos, mas também no seu quarto, subindo um monte, num deserto, sozinho em intimidade, ele e o Pai. Se nós queremos seguir o exemplo de Jesus, se nós queremos vencer, precisamos seguir o exemplo do nosso mestre e termos uma vida, um devocional. As minhas filhas, elas ficam impressionadas porque elas olham meu celular e eu tenho um aplicativo de música, e elas ficam impressionadas com a quantidade de horas que eu ouço músicas. E eu acredito que, pode ser que não, mas eu acredito que minha vida é muito mais corrida do que a sua. Há muitos lugares, há muitos momentos que eu não posso ouvir. Mas elas olham e dizem, como é que você ouviu 15, 20, 30 vezes a mesma música? Como é que você passou tantas horas por dia ouvindo música? Qualquer teólogo vai dizer que aquilo que nós ouvimos, nós esquecemos. Aquilo que nós ouvimos e escrevemos, guardamos. Mas aquilo que nós cantamos, a maior preocupação em todo momento histórico da igreja foi fazer com que o povo cantasse a palavra de Deus. Não existe oração sem adoração. Aí nesses dias eu ouvia uma grande referência à nossa nação, uma grande mulher de Deus, e ela fala exatamente o que eu ensino e naquilo que eu creio. Ela fala, se você vai orar 1 hora, nem 1 hora você consegue? Nem 1 hora consegue estar comigo? Mas ela diz, quando você for orar 1 hora, adore 95 minutos e ore 5 minutos. Porque o mais importante é você estar alinhado com o Pai. Quando se fala de oração no batismo e no devocional, começou ali no batismo das águas, e quando se fala de fé, de oração, a palavra diz, você não pode ter 2 pensamentos. Porque tudo aquilo que é dividido não fica de pé. Tudo aquilo que é dividido cai. E ele continua dizendo, o apóstolo do Novo Testamento, não seja como as ondas do mar que vão e voltam. Vão e voltam. 1 hora vai, 1 hora volta. 1 hora eu vou, 1 hora eu volto. 1 hora eu vou ser, 1 hora eu não vou ser mais. Eu vou conseguir, eu não consigo. Eu vou ter uma vida de oração e eu desisto. A coisa mais importante para você iniciar é você alinhar o seu pensamento com o seu sentimento e alinhar a sua vida com a vida do Senhor. Porque tudo aquilo que é dividido não vai ter sucesso, vai cair. Nós precisamos, não é de um momento, nós precisamos é de um estilo de vida. Não podemos 1 hora ser, 1 hora não ser, 1 hora faz, 1 hora não faz, 1 hora vence, 1 hora perde. Não, nós temos que alinharmos, temos um pensamento alinhado com a mente de Deus, com a palavra do Senhor. Mas geralmente vem as dúvidas. Será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus vai responder? A palavra diz que tudo que você pedir com fé, sem duvidar, o Pai te concederá. A nossa maior dificuldade em alcançarmos resultados é alinharmos a nossa mente com a palavra de Deus. Os medos, as dúvidas, as inseguranças, o vai e volta, uma mente dividida, uma vida como as ondas do mar. No batismo, no devocional. E terceiro, antes de tomar decisões. É impressionante como as pessoas tomam decisões e não consultam a Deus. É importante nós, em todo momento, para toda decisão, consultarmos o Senhor. Não só para coisas importantes. Hoje eu vejo pessoas entrando em alianças, em parcerias, em negócios, entrando em namoros, relacionamentos, tomando decisões importantes sem consultar a Deus. Mas nós não devemos orar para consultar a Deus só para coisas importantes.
devemos orar a Deus para tudo. Sermos totalmente guiados pelo Espírito Santo. Pessoas dizem, pastor, olha pelo meu namoro. Senão você deveria ter começado no início orando. Pastor, olha pelo meu casamento. Você deveria ter orado antes. Pastor, estou com um problema com meu filho. E quando foi que você orou? O cristianismo, ele tem milagres, prodígios e maravilhas. O próprio Senhor disse, se não verem os milagres, como eles vão crer? Mas não se esqueça que o cristianismo não é feitiçaria. Existe oferta, mas não existe oferenda. Não é religiosidade, não é misticismo, não é feitiçaria. São princípios de vida de um reino. Por isso que eu gosto muito de ensinar sobre princípios de prosperidade em relação ao dízimo. Sabemos que tem 7, mas a que mais estabelece princípios sobre uma pessoa, um casal, uma casa, os filhos dos seus filhos, é o dízimo. Nós vamos ainda falar sobre o voto e como o voto desata as coisas. Parece mágico, mas não é. Por isso que muitas igrejas vivem de campanha em voto. Porque parece mágico e as pessoas querem algo mágico. E nós temos que nos atentarmos para isso. Você tem tomado decisões. E Jesus, em todo momento, para fazer qualquer coisa, ele consultava o Pai. E ele disse, eu não falei nada de mim mesmo, a não ser aquilo que o Pai me falou. Eu não tomei nenhuma decisão por mim mesmo. Eu não entrei em nenhum caminho por mim mesmo. Mas tudo que eu falei, tudo que eu fiz porque eu vi o Pai fazendo e o Pai me falou. O apóstolo ainda diz, a única palavra de Jesus que veio dele mesmo, e não do Pai, foi, se possível, afasta de mim esse cálice. Foi a única palavra de Jesus, como homem, que não veio do Pai, que veio dele mesmo. Antes de tomar decisões, ore, peça oração. Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele orou 12 horas. Basicamente 1 hora para escolher cada discípulo. As pessoas começam a namorar e não oram 1 hora antes de dizer sim. Até hoje a Carla fica impressionada porque a gente começou a se conhecer e de repente eu sumi, não atendia telefone, nada. Só que eu estava orando, porque eu não ia tomar uma decisão tão importante. Porque na vida de um homem, as alianças que ele faz vai predeterminar se ele vai ter sucesso ou fracasso. E as pessoas tomam decisões importantes de casar, de separar, sem consultar a Deus, sem ter resposta de Deus. Ou pior, buscam uma resposta até Deus falar o que a gente quer ouvir. Como Balaão, eu posso ir com eles, eu quero liberar uma palavra profética e eu quero ganhar muito dinheiro, ouro do rei. Não vá com eles. Quem são eles? Porque você permitiu entrar na sua casa. Não se encontre com o rei, não vá com ele. Mas ele ora 1 vez, ele ora 2, ele ora 3, até Deus falar, pode ir. A gente muitas vezes consulta Deus não para ouvir o que Deus quer, mas para convencer Deus do que eu quero. Isso não é oração. Isso é manipulação. É espírito de falso profeta. É espírito de Acabe, de Jezabel. Enquanto não fizer o que eu quero, isso é manipulação, isso é demoníaco. Só que em nome de Deus, Deus permitiu eu ir falar com o rei e profetizar. Nós estamos sendo guiados por Deus. O 4, momento de oração, sendo exemplo e ensinando. Jesus ele diz, olha, não fique na praça com os braços abertos, orando em voz alta, com as roupas, as franjas. Não queira fazer orações longas e fazer orações em praça, jejuar para todo mundo ver. Porque se você fizer isso, você vai receber uma recompensa do homem que alimenta o seu ego. Mas Jesus ele orava em público com o propósito de ensinar os seus discípulos. Ele falou sobre jejum não para mostrar o quanto ele era forte. Olha, eu fiz um jejum de 40 dias. Não, para falar sobre processos. Precisamos vencer a carne. O maior problema lá não era nem ser guiado pelo Espírito Santo. Não era nem a questão do processo, do jejum em si, de vencer. De passar na prova ou ser tentado. Era vencer o seu próprio eu, a sua própria carne. E isso nós só vencemos com oração, com jejum. Jesus ele orou como exemplo. Quando os discípulos viram Jesus ali orando e no seu dia a dia, no seu devocional, e como ele orava de forma diferente, os seus discípulos, vendo o exemplo, pediram, nos ensina a orar. Nossos filhos não vão orar se não verem nós orando. A maioria dos filhos de crente, principalmente de pastores, dizem tanta hipocrisia. No dia a dia não ora nada. Faz tudo de qualquer jeito, às pressas. Coloca as mãos pelos pés. E lá na igreja ora tão bonito, levanta as mãos. Lá na igreja é Deus Pai, me ensina, me usa. Em casa é usado pelo diabo. Mas os discípulos não viram uma pregação bonita ou uma oração cheia de palavras bonitas. Os discípulos viram ali um devocional. Viram ali um exemplo diferente dos religiosos.
Falou, nós queremos orar como você ora, não como os outros oram. Nós queremos ter uma vida de oração como você ora. E aí, a partir daí, Jesus começa a falar sobre o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha. Nos dê o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. E toda a honra, toda a glória, e para sempre seja do Senhor. Para quem nós estamos sendo exemplo? Quem nós estamos ensinando a orar? A ter um devocional, um estilo de vida e a ser exemplo de um homem, uma mulher, de uma casa de oração. 5. Eu gosto muito desse porque depois que Jesus ensina os seus discípulos a orarem, Jesus vai ensinar eles a se comportarem como líderes e começarem a fazer o que Jesus fez. Orar e clamar ao Pai, para que o Pai envie ceifeiros e trabalhadores. Depois da oração do Pai Nosso, Jesus vai ensinar eles a rogarem, rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Jesus está falando, olha, eu quero ensinar vocês a trabalharem e clamarem para que o Pai envie obreiros de verdade. Não pessoas, como nós vemos nos dias de hoje, pessoas religiosas que estão atrás de um título. As pessoas até hoje ficam naquela discussão, existe mulher apóstola, isso, não sei. Mas a primeira mulher que foi enviada, e ser enviado, apóstolo significa ser enviado, foi uma mulher que tinha tido 5 homens, e aquele que ela tinha agora não era dela. E o Senhor a enviou, e ela ganhou uma cidade inteira. É tão triste ver pessoas brigando por microfone, brigando por títulos, manipulando para subir aqui em cima, para fazer as coisas, para aparecer. Porque eu sou santo, porque eu sei pregar, porque eu sei tocar. Eu não sei qual é a teologia que está na sua mente, mas hoje tem muita bobologia. Mas o que eu sigo é a Bíblia. Antes do Senhor enviar os 12, uma mulher sem o Espírito Santo, sem ser batizada, sem ser cheia, sem poder e autoridade nenhuma, uma mulher sem título, deixou o cântaro e foi enviada como uma apóstola. Tem muitas pessoas que têm títulos e a igreja fica babando. E tem muitas pessoas que não têm título nenhum. Às vezes não estão nem cheias do Espírito Santo. Às vezes não há nem tanta autoridade e poder, mas estão cumprindo o ID. Então eu não sei se existe apóstolo ou não. É óbvio que de forma bíblica tem mulheres profetisas, mas a primeira pessoa enviada foi uma mulher. E ela ganhou uma cidade inteira. Jesus está ensinando os seus discípulos a trabalharem e a pedir ao Pai que envie trabalhadores. Hoje o que mais tem na igreja é pessoas que não querem trabalhar. Não querem trabalhar. Não querem fazer nada. Estão dizendo, quando eu for a minha vez, quando eu tiver a oportunidade, quando eu for ungido, se fosse eu, faria diferente. Esse é o espírito de Absalão e de rebelde. Desculpa a palavra, mas o Senhor, Ele consegue lidar melhor com uma puta, prostituta, dona de cabaré, do que qualquer rebelde. Mas hoje a maioria dos pastores está apacentando rebeldes. E não se alinham à palavra de Deus e nem à direção apostólica. Nós estamos aqui para clamar, Senhor, envia ceifeiros. Envia ceifeiros. Envia ceifeiros. Senhor, nós estamos aqui para trabalhar, para te servir, para te adorar, te servir, Senhor. Não estamos aqui por causa de um título ou um momento de fama. Nós estamos aqui para te servir, Senhor. Nos ensina a trabalhar. Estamos achando que vai demorar quando algo acontecer, que a colheita é daqui quanto tempo. Não, a colheita começa agora. Ainda falava ontem com um apóstolo, e eu falei para ele, toma cuidado, você está falando que não vai ter avivamento antes de Jesus voltar. Essa semana que teve um quebra-pau nas redes sociais, porque um pastor de verdade falou, gente, deixa de ser. Que avivamento vai ter antes de Jesus voltar? Me mostra um texto bíblico. Porque o que vai ter é apostasia, um povo cansado, enfadado, um povo que não faz nada, que perdeu o amor, perdeu a fé. É isso que a Bíblia diz. Eu falei, toma cuidado, ficar pregando essas coisas aí, ficar falando a verdade, vai dar problema. E o povo quer ouvir, o povo vai procurar, nos últimos dias, as pessoas que vão falar o que agrada aos seus ouvidos, ao seu coração. Diz que eles têm algo no ouvido, alguns bichos, alguns demônios no ouvido, que eles vão procurar pessoas que vão falar o que agrada ao seu coração, aquilo que vai massagear o seu ego. Meu irmão, vai ter perseguição. Vai ter perseguição. É isso que a igreja vai passar, não é avivamento, é perseguição que a Bíblia diz. Agora, quando vem o Espírito Santo, não é para fazer esse tipo de avivamento, é para suportar, porque não tem como suportar esse mundo, não tem como suportar a perseguição sem estar cheio do Espírito Santo. Não é para fazer brincadeira, culto e avivamento. É isso que nós estamos ensinando e que a palavra nos instrui. 6, antes de realizar curas e milagres, Jesus orava.
Orava e orava agradecendo. Antes de nós recebermos curas e milagres, a gente ora pedindo, a gente ora reclamando, a gente ora murmurando. Cadê Deus que não vê? Jesus, ele orava agradecendo. Tamanha era a fé e a comunhão com o Pai. Ele conhecia e prosseguiu em conhecer o Pai em tal nível e profundidade que ele sabia, não tem como eu pedir algo e o Pai não me dar. É impossível Deus me dar pedra ao invés de pão. É impossível Deus não libertar e não curar. Por isso que ele já agradecia. Orar agradecendo. Orar agradecendo. Jesus, ele pega aqueles poucos pães e peixes, levanta aos céus e ele dá graça. Ele agradece o Pai. Em nenhum momento ele fala, Pai, multiplica os pães aqui, porque senão a multidão... Não, ele pega os pães, levanta aos céus e dá graça. Obrigado, Pai. Mas a gente olha um pouco e a gente não está com a mente alinhada com a mente de Deus. Porque Deus só precisa de um pouco. Deus só precisa que a gente venha cumprir princípios. Deus só precisa de 10% para fazer libertações e milagres na nossa vida. Uma vida de oração. Uma vida de intimidade, comunhão. Uma vida de gratidão e de honra a um Deus que tudo pode. Sétimo, para que a multidão incrédula cresça nele. Jesus levanta as mãos, olha aos céus e diz, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Não tenho dúvidas. Não tem divisão na minha mente, não tem medo, não tem insegurança. Se vai ou não vai acontecer, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu estou fazendo isso para que eles que estão em volta da multidão saibam disso. Para que creiam que o Senhor me enviou. A maioria dos crentes tem medo de orar e pôr as mãos. A maioria dos crentes tem medo de orar e determinar. A maioria está assim, vai acontecer ou não vai acontecer? Mas e se eu passar vergonha? Jesus não tinha esses problemas. E ele, como exemplo, ele está dizendo, eu estou fazendo para que eles vejam, para que creiam que o Senhor me enviou. Para que creiam no Pai, que enviou o Filho. 8. Para que não a sua vontade, mas a do Pai seja feita. Jesus, no momento de maior angústia, ele ora e ele diz, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, que seja feita a tua vontade. Todos nós temos que termos isso. Tem coisas que nós não queremos passar. Quem é que quer ir para um deserto e fazer 40 dias de jejum? Quem é que quer passar por momentos difíceis? Quem é que quer tomar a sua cruz e seguir Jesus? Mas ele diz, se possível passa de mim essa cruz. Se possível passa de mim esse cálice. Esse momento de traição. Se possível passa de mim. Mas que seja feita a tua vontade. Se não tem jeito, se não tem outro jeito, seja feita a sua vontade. Acima de qualquer coisa, seja feita a sua vontade. Jesus faz essa oração antes de ser traído. Antes de ser julgado de forma corrupta. Antes de ouvir as falsas testemunhas. Para que não a minha vontade, mas a do Pai seja feita. Por todos os discípulos. No livro de João, capítulo 17, é a oração íntima de Jesus com o Pai, mais longa, mais profunda, que mais revela proteção, santidade e unidade. É ele orando pelos seus discípulos, pelos seus 12 discípulos, porque ele ia passar um momento mais difícil, e a palavra diz que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. E ele, sabendo que as ovelhas iam se dispersar, ele ora ao Pai, e nesse capítulo ele ora intensamente falando sobre os seus discípulos, mais do que só os seus 12 discípulos. E os seus discípulos daquela época, ele diz, por todos os discípulos que não vão ver isso, mas vão crer no futuro. Ou seja, é a oração que ele faz por mim e por você. É uma oração sacerdotal. E ali o que ele mais pede ao Pai é para que os seus discípulos tenham proteção. Porque se chamaram o dono da casa de Deus Ebu, do que vão chamar nós? Do que estão chamando nós? Machistas, homofóbicos, racistas, intolerantes, fundamentalistas, ladrões. E se chamaram o dono da casa de Deus Ebu de demônio, do que não vão chamar a gente? E ele ora por proteção, e ele diz, não se preocupe com aqueles que podem matar esse corpo, se preocupe comigo que posso lançar a sua vida no inferno. Ele ora por proteção e ele instrui os seus discípulos a não se preocuparem. Ele ora por proteção, ele ora por santidade, porque Deus é santo, e em nenhum momento da Bíblia a gente vai ver o nome de Deus sendo falado 3 vezes. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Até mesmo porque não foi esse nome que foi colocado acima de todos. Os judeus gostando ou não, tem que engolir. O nome que foi colocado acima de todo nome é Jesus Cristo. E aquele que é santo, ele ora pela nossa santidade. Ele quer uma igreja santa e ele vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga. Uma igreja santa.
e não se deita como Jezabel, porque ele diz em Apocalipse: dei tempo para se arrepender, para se santificar, mas não se arrependeu do seu pecado. Continua em pecado, continua ensinando. Se diz profetiza e não é, e ensina o povo, usando a minha palavra, ao que é a idolatria e a prostituição. Colocarei junto com ela todos os que seguem os seus ensinamentos. Nos últimos tempos, doença está muito ligado a seguir falsos profetas, a ter um ensino que leva à idolatria e à prostituição, que não se alinha com a palavra de Deus, que perde o primeiro amor, que se esfria. Eu fico impressionado quando vejo a primeira igreja em Apocalipse, a igreja de Éfeso. Foi pastoreada pelos apóstolos de Cristo. Foi pastoreada, foi ministrada por João, discípulo do amor. Mas quando chega em Apocalipse, o Senhor diz para essa igreja: porque perdeu o primeiro amor. 30, 40 anos depois, o próprio João escreve por revelação. Parece que está tudo certo. Parece que as coisas estão tudo funcionando. Conheço as tuas obras, vocês são bons, vocês são tementes, mas esfriou o amor. Esfriou o amor. Está esfriando a fé. Virou um sistema religioso. Jesus ora por proteção, santidade e unidade. Jesus ele orou para que nós hoje, para que os seus discípulos da época e de todos os tempos e de todas as gerações fossem protegidos, tivessem uma vida de santidade e unidade. Hoje as pessoas vêm à igreja, elas não se reúnem na igreja. Décima e última, Jesus ele vai orar na cruz. Mesmo em seus últimos momentos, Jesus orou. Eu acho linda a passagem de Samuel, quando Samuel ouve do povo: nos dá um rei, como os outros povos têm. Impressiona até hoje, as pessoas dizem: pastor, por que a gente não faz aqui como os outros fazem? Por que você não faz assim, não se comporta assim? O povo chega para Samuel e diz: o Senhor já é de idade, os seus filhos não temem ao Senhor, e nós queremos um rei como os outros. Samuel, ele fica triste, vai consultar a Deus, e Deus fala: eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Porque quando você rejeita um homem de Deus, você está rejeitando a Deus. Quando você trata mal um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está tratando mal ao Senhor. Quando você recebe, recebe o Senhor. Quando você rejeita o Senhor. E o Senhor deixa bem claro: Samuel, não é pessoal, não tem a ver com você. Você é só um ministro, um representante. Não é vocês que eles não querem mais eu. Eles querem um rei. E aí acontecem sinais, prodígios no céu. E aí Deus coloca um rei, Saul. Depois Davi, segundo o seu coração. Mas Samuel ele diz: mesmo eu, vocês não me querendo mais, eu vou continuar orando por vocês. Mesmo para vocês, eu não sendo mais útil, porque eu já sou velho. Vocês não querem mais um homem de Deus, um profeta. Vocês querem um rei, vocês querem um político. Eu vou continuar orando por vocês e os seus filhos. Eu não vou deixar de cumprir a minha função. Jesus, nos últimos momentos, ele poderia dizer: já estou aposentado, já fiz o meu ministério, estou morrendo na cruz. Mas mesmo na cruz, no momento de maior angústia, Jesus orou. E ele pediu ao Pai: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eu gosto muito quando o Senhor diz para Jonas: como é que eu vou destruir uma nação inteira que não sabe a diferença da mão direita e da mão esquerda? Como é que eu vou destruir uma nação que se arrependeu, jejuou, se vestiu de saco e que não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda? Mas parece que os profetas de hoje querem ver destruição. Se alegra quando algo dá errado. Mas no momento de maior dor, de maior angústia, de maior injustiça, ele toma o nosso pecado, a nossa dor, a nossa enfermidade. Ele toma toda a miséria. E na cruz ele ora pedindo ao Pai: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele ora e diz: Pai, nas tuas mãos eu me entrego. Eu me entrego. Eu sei que estar nas mãos dos malfeitores foi só um processo. Porque eu não estou nas mãos dos malfeitores. Eu estou nas tuas mãos. E nas tuas mãos eu me entrego totalmente. Até o último suspiro eu entrego totalmente. Uma vida de oração. Abra sua Bíblia em João 11:40. Vamos encerrar com o ponto 7, para que a multidão incrédula cresça nele. Este lugar não é outro. Diga comigo: este lugar não é outro, senão casa do meu Pai, casa de oração. Eu vou falar para você de novo que a coisa mais difícil é você conseguir alinhar a sua vida com a vida do Senhor. Muitas vezes nós queremos ser bons, mas sempre há algo por detrás. A gente quer ganhar dinheiro e diz: a gente vai ganhar dinheiro, eu vou fazer isso. Mas o processo todo é conseguir alinhar verdadeiramente uma vida abundante, a prosperidade, com a mentalidade do Senhor e o propósito do Senhor. O Senhor diz:
Eu tenho prazer em prosperar o meu povo. Por que o povo não prospera? Porque a mente não está alinhada com o propósito do Senhor. A maioria, Deus vai me dar um carro para ir à igreja. A igreja sede é tão longe. Não, porque se Deus me abrir uma porta de emprego, eu vou ser dizimista. Vai nada. Aí Deus só dá para mostrar para você que você não é fiel. Deus só faz para mostrar o que há no meu coração e dizer, você disse que era bom que ia fazer, mas você não faz. Você está vendo? Você quer herança como filho? Toma. Só para mostrar para você que você não sabe nada, não sabe administrar nada. Tem uma vida de tolo. João 11:40 diz, disse-lhe Jesus, não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. É interessante que o Senhor está falando com as irmãs e ele começa a falar sobre reino. Ele começa a se apresentar como todo-poderoso, Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Ele está falando aqui não do Evangelho da Salvação, mas do Evangelho do Reino. Arrependei-vos, porque o Reino é chegado, o Reino está entre vós. Eu quero que vocês vivam nesse Reino. Mas aí ela diz, não, eu sei que quando o Senhor voltar, Ele vai ressuscitar. Eu sei que quando o Senhor voltar, as ataduras, vai haver libertação. Quando o Senhor voltar, vai ter cura, não vai ter mais choro, não vai ter mais morte. Jesus diz, não é depois. O reino é chegado. Você não ouviu que o reino é chegado? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você não vai nascer só de novo. Não é só o evangelho da salvação. Não, você vai entrar nesse reino, vai ver a glória do rei. Não é para depois. Já era para estar no reino. Quanto tempo nós precisamos esperar? Porque a nossa teologia está dizendo, quando Jesus voltar. Mas em Hebreus diz, aqueles que experimentaram a glória, o poder e a autoridade nessa vida. Dá para ter uma vida abundante aqui. Mesmo nesse mundo, mesmo sendo perseguido. Mas para isso nós precisamos entender. Ele quer isso agora. Ele veio e ele trouxe o reino. Arrependei-vos porque o reino está próximo. Arrependei-vos porque o reino está chegado. O reino chegou. Arrependei-vos, o reino está entre vós. Está no meio de vós, está dentro de vós. É como uma pérola de grande valor que precisa ser achada. É fácil achar pérolas? Não. Não é fácil achar pérolas. Mas diz que ele veio, e ele achando uma pérola, a escondeu. Foi. Vendeu tudo para comprar essa pérola. Muitos não conseguem achar essa pérola e não conseguem entender. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Está muito perto, irmão. Está próximo. Arrependei-vos, porque o reino chegou. Está em tuas mãos. O reino está entre vós. Está em vós. E você precisa cavar fundo. Você precisa ir profundo. Você precisa mergulhar profundo. Você precisa vender tudo que você tem. Ou seja, abrir mão de tudo por amor a mim. Para poder comprar essa pérola. Comprar esse terreno. Essa terra. Que tem uma pérola escondida. Porque a salvação é de graça, é graça. E se você quiser pagar a salvação, 1 centavo está caro. Porque se é de graça, 1 centavo está caro. Agora, esse reino, você precisa vender tudo. Você precisa pagar o preço. O reino é tomado com força, esforço. Para quem trabalha, para quem é obreiro, para quem se dedica. E ele deixa bem claro. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito? Eu estou dizendo há tanto tempo. Eu estou te dizendo que se creres, verá a glória de Deus. Não é quando ele vier na sua glória. Tiram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Qual é a pedra que você precisa tirar da sua vida? Qual é a porta que você precisa abrir? Porque Jesus não diz, não, pode deixar que eu abro a porta. Não, aquilo que está enterrado. É eu, é você, é você. É você que precisa tirar a pedra e desenterrar. É você que precisa cavar. É você que precisa tirar a pedra. Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido, eu bem sei que sempre me ouves. Ainda há dúvida que se Deus ouve a sua oração ou não? Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. O que nós precisamos dizer no meio dos nossos familiares, para que eles creiam? Qual é a oração que nós precisamos fazer em volta de uma mesa,
tem um aniversário, uma reunião de família, qual é a palavra que nós precisamos dizer? Qual é a oração que nós precisamos falar? Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz. Quem tem autoridade tem voz. Eu nunca vi uma autoridade falando mal, falando, sai. Quem tem autoridade diz, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro. Jesus não colocou assim, se for da vontade do Pai. Sai, Lázaro, sai. Isso é autoridade aonde, gente? Isso é religiosidade, parece santidade, mas é hipocrisia. É hipocrisia isso. Sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés com faixas, o seu rosto envolto. Ele sai. Só que os pés, as mãos e os pés estão presos e os olhos estão cobertos. E Jesus dá uma ordem aos discípulos: vocês desliguem, desatem, desliguem a morte que está sobre ele. Faça ele voltar a ver. Desate as suas mãos, que estão com feitiçarias. Os seus pés, para que possa voltar a andar perfeitamente e me seguir. O Senhor, Ele tem dado voz para muitas pessoas. Ele tem clamado com alta voz. Mas está faltando pessoas para desatar, desligar, libertar as mãos e os pés que estão atados. Os olhos que estão cegos pelo principado deste século. Se coloque de pé. Qual é a oração que você fez essa semana? Nós estamos em oração, jejum e clamando. Porque eu não faço milagres. Mas eu creio num Deus Todo-Poderoso. É o mesmo de ontem e é hoje. O Deus de Lázaro é o meu Deus. O Deus de Lázaro um dia ressuscitou o meu avô. É o mesmo Deus. É ontem e é hoje e é eternamente. Eu não curo, mas eu posso ser instrumento de cura. Porque a palavra diz, o Senhor, impõe as mãos e serão curados. Feche os seus olhos. É o seu momento de orar. É o momento agora de você que ouviu a voz do Senhor.